A descoberta e a aplicação da eletricidade por Faraday, Edison, Siemens e Tesla durante o século XIX estabeleceram os fundamentos da era moderna. As cidades puderam crescer com o transporte público barato oferecido pelo ônibus elétrico, e a eletricidade forneceu energia para tudo, desde os trens subterrâneos até a iluminação e as telecomunicações. Os pioneiros dessa nova energia consideravam-na sujeita a várias leis imprevistas. Os ocultistas, fascinados pela nova energia, começaram a ver no seu circuito e nas suas expressões físicas um paralelo dos seus poderes. O poder, na forma de uma energia canalizável análoga à eletricidade, tem sido estudado tanto por mágicos como por romancistas. Exemplificada como fictício vril do romance The Coming Race, de Bulwer Lytton, a existência de um poder similar tem sido encontrada por antropólogos em várias partes do mundo. O misterioso maná dos mares do sul, que se diz ter erguido as várias estátuas de pedra da ilha de Páscoa, foi comparado às energias iógicas dos homens santos asiáticos. Entre os escritores influentes, Madame Blavatsky e James Churchward discutiram as possibilidades dessas energias. Os experimentos científicos do físico Chladni e de outros apontaram o caminho para a relação entre a energia e os padrões geométricos. Chladni descobriu que sua película delgada de areia espalhada sobre uma lâmina que vibra mecanicamente formaria determinados padrões geométricos fixos que estariam relacionados ao comprimento de onda da vibração. Pesquisas recentes sobre mistérios antigos sugeriram que os possíveis comprimentos de onda de forças telúricas podem determinar as geometrias de edifícios sagrados. Considerando-se as noções antigas sobre a harmonia das esferas, talvez isto seja a fundamental geometria do comprimento de onda do universo criado. Padrões de poder que agora estão sendo examinados por detectores em várias partes do mundo e por Paul Devereux e sua equipe do projeto Dragão em Rosetta Stones podem enquadrar-se nessa categoria. Aqueles que detectam energia nas linhas lei acreditam que essa energia pode ser parte de uma grade global que tem uma forma geométrica precisa. Algumas pessoas ligam esses padrões até mesmo ao aparecimento de OVNIs, dos fantasmas, à perturbação psíquica e à ocorrência de combustão espontânea em seres humanos. A invenção do microscópio no século XVII e seu aperfeiçoamento no século XIX levaram à criação de todo um tema científico, o estudo das estruturas microscópicas. Com a descoberta de que os animais e as plantas em particular são compostos de células regularmente estruturadas, surgiu um interesse renovado pela geometria. Cientistas tentaram criar uma base teórica para as estruturas geométricas que estavam observando. Grandes cientistas como Lord Kelvin dedicaram-se a estudar o acondicionamento geométrico das células e chegaram às velhas formas de Arquimedes e de Platão. A obra de F. T. Lewis mostrou que a estrutura celular de vários vegetais tende para o corpo de 14-edron, tetracaedecaedron de Arquimedes. Darcy Thompson, que descobriu um conhecimento enciclopédico de escritos clássicos com uma abordagem extremamente perceptiva da biologia, talvez tenha feito a maior contribuição à nossa compreensão da harmonia divina. Na sua obra, Seminal on Growth and Form, publicada no crucial ano de 1917, o ano da Revolução Russa, da teoria da relatividade de Einstein e do surgimento do de Steel,
Thompson delineou as relações íntimas entre a morfologia das estruturas orgânicas e as forças físicas que moldam o cosmo. Thompson afirmou que a estrutura básica é, em última instância, a mesma tanto no ser vivo quanto no não vivo, e que, assim, pode ser determinada por uma análise física do sistema material das forças mecânicas. Ela representa uma harmonia e uma perfeição intrínsecas, algo exibido por um instrumento musical afinado, obra de verdadeiro artista e de tudo que está junto na natureza. A ciência ortodoxa, no presente, afirma que as formas estruturais dos organismos vivos são totalmente controlados por um padrão genético inato, impresso no núcleo de cada célula. Thompson acreditava que as formas de vários órgãos e organismos foram moldadas pelas forças físicas que agem sobre elas. Descobriu que a forma dessas estruturas ecoa exatamente a forma da força física. As formas em miríade da estrutura orgânica existem em conformidade com as leis que governam todas as coisas. Sua beleza incrível origina-se no equilíbrio que é intrínseco à sua forma natural, sua conformidade com as leis geométricas inatas do universo. A concha do Nautilus, perolado, é formada de acordo com a espiral equiangular, como são os chifres de determinados carneiros. Outras formas geométricas clássicas ocorrem em toda a natureza. A metafísica orgânica de Thompson nunca foi muito bem vista pelos cientistas ortodoxos. Suas ideias evolutivas estavam e estão fora de moda, e sua abordagem holística opõe-se às tendências reducionistas da ciência moderna. Por outro lado, sua abordagem científica tornou suas ideias aparentemente inacessíveis àqueles que se interessam pelo lado esotérico da vida. Assim, sua obra continua sendo pouco lida naquelas áreas onde ela poderia despertar esclarecimentos adicionais. As ideias de Thompson, enquanto desprezadas pela ciência estabelecida, não podem ser refutadas. Talvez sejam afirmações como a seguinte que o coloquem para fora do âmbito da ciência materialista e para dentro da corrente do pensamento ocultista ocidental. Eu sei que, no estudo das coisas materiais, o número, a ordem e a posição são um indício triplo do conhecimento exato. Esses três, nas mãos dos matemáticos, forneceram o primeiro esboço para um croquis do universo, pois a harmonia do mundo é manifestada em forma e em número, e o coração e a alma e toda a poesia da filosofia natural estão embebidos no conceito da beleza matemática. 20 anos após o aparecimento do livro de Thompson, os técnicos em eletrônica da Alemanha nazista aperfeiçoaram um instrumento que deveria revolucionar nosso conhecimento sobre o mundo microscópico interior da natureza, o microscópio eletrônico. Esse novo instrumento, que utiliza antes os elétrons do que a luz visível, capacitou os cientistas a ver estruturas milhares de vezes menores do que aquelas que eram visíveis com microscópios de luz. Não foi antes dos anos 50 que as técnicas de preparação de espécimes tornaram possível aos biólogos estudar a estrutura dos organismos vivos com qualquer medida de êxito. Todavia, quando muitos vegetais e animais unicelulares foram examinados, verificou-se que eles formavam estruturas inesperadas conhecidas como escalas, cujo arranjo e forma aderiam estreitamente aos esquemas antigos da geometria sagrada, sendo estruturas orgânicas produzidas de acordo com as leis enumeradas por Thompson em On Growth and Form. Elas demonstravam novamente, de maneira convincente, a harmonia divina. Os organismos marinhos,
que o autor estudou pessoalmente com microscópio eletrônico, demonstram os princípios do ad triangulum e do ad quadratum, desenvolvidos pelos mestres maçônicos da época gótica. Eles são, de fato, reflexos da ordem natural do universo. As ideias dos antigos sobre a ordem universal como um aspecto do Criador estão sendo verificadas pela ciência. Elas não podem mais ser descartadas como fantasias de nécios. No respeitado jornal científico Nature, de 12 de abril de 1979, apareceu um artigo de B.J. Carr e M.J. Rees, intitulado O Princípio Antrópico e a Estrutura do Mundo Físico. Abrangeu de maneira altamente técnica e matemática as constantes microfísicas que governam as características básicas das galáxias, das estrelas, dos planetas e do mundo cotidiano. Os autores apontaram muitas relações divertidas entre as diferentes escalas do universo. Por exemplo, o tamanho de um planeta é a média geométrica dos tamanhos do universo e do átomo, e a massa de um homem é a média geométrica entre a massa de um planeta e a massa de um próton. Outras variáveis bastante criticáveis estão delicadamente equilibradas na estrutura universal, para possibilitarem a existência da vida. Nos termos da ciência materialista, essas recorrências notáveis são coincidências justas, mas em termos metafísicos, elas são exigência fundamental do Criador. As médias geométricas representadas pelo planeta e pelo homem ecoam a antiga visão de mundo do microcosmo e do macrocosmo. A única diferença é a terminologia moderna, não metafísica. Não é de todo surpreendente para aqueles que estão conscientes dos ensinamentos antigos o fato de que a pesquisa cosmológica moderna poderia verificar o conhecimento hermético dos antigos. As descobertas modernas da ciência repousam naturalmente em termos materialistas. Todavia, toda ciência é teoria e, como tal, está aberta a alterações radicais de interpretação à medida que uma nova prova surge da observação e do experimento. A interpretação que Everett fez dos muitos mundos a respeito da mecânica quântica, postulada em 1957, afirma que em cada observação o universo ramifica-se num grande número de universos paralelos, correspondendo cada um deles a um possível resultado de uma observação. Nessa estrutura, que foi descrita pelo dramaturgo anárquico e escritor Alfred Jarry em seu romance neocientífico Explorações e Opiniões do Dr. Faustroll, patafísico, e em Kizar, o Anticristo, em que o observador torna-se a personagem mais importante do jogo do universo, encaixa-se a figura antropocêntrica que compreende todo o mecanismo universal, a figura do homem microcósmico. Em Kizar, o Anticristo, Jarry resumiu a questão. Posso ver todos os mundos possíveis quando olho para apenas um deles. Deus, ou eu mesmo, criou todos os mundos possíveis. Eles coexistem, mas os homens dificilmente podem vislumbrar um deles. Isto foi escrito meio século antes da ideia de muitos mundos de Everett. J.A. Wheeler, no livro Gravitation, publicado em 1971, afirmou esse conceito poético-filosófico numa forma matemática científica. Ele considerou um conjunto infinito de universos, cada um com leis físicas constantes e variáveis. A maioria desses universos poderia ser natimorta, incapaz de, por força de sua física e de sua geometria peculiares, permitir que qualquer ação interessante ocorra em seu interior. Apenas aqueles que se iniciam com as leis devidas
e as constantes físicas podem desenvolver-se para um estágio em que possam tomar consciência de si mesmos. Assim, nosso universo existente, capaz de sustentar o nível material de existência, é por sua própria natureza um caso especial, com uma física apropriada e, por conseguinte, uma geometria para a existência. Essa geometria subjacente, reconhecida desde a aurora da humanidade como algo especial, é de fato um arquétipo da natureza única dessa fase da criação, que possibilita a existência do mundo material. Cada vez que se produz uma forma geométrica, faz-se uma expressão da unicidade universal. Ela é, ao mesmo tempo, única em tempo e em espaço, e também eterna e transcendente, representando o particular e o universal. Tanto quanto existem o mundo e a humanidade, o simbolismo da geometria será usado em edifícios sagrados e seculares. Alguns períodos verão seu uso sem o compreender, enquanto outros desenvolverão novas teorias e novos conceitos. Mas, quando e onde for utilizado, ele incorporará a natureza da criação e os padrões metafísicos subjacentes.